O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para levar uma mensagem de autoajuda e fé a todos vocês, a todos os lares. E hoje a mensagem ela vai nos contar a história da Páscoa de Jesus. Meus queridos, muitas vezes quando pensamos no período da Páscoa, a gente lembra do coelhinho, lembra do ovinho, do presente para dar à criança, mas o significado da Páscoa é muito mais profundo. O significado da Páscoa, ela vem mesmo antes de Jesus, que para os judeus a Páscoa era uma festa muito grande realizada em celebração vamos dizer, a libertação do povo de Deus, do povo de Israel, do domínio do faraó. E nessas comemorações, as pessoas iam até a cidade sagrada de Jerusalém para festejar essa libertação. E tinha um cardápio especial, que eram pães sem fermentos, ervas amargas, frutas da época, e o cordeiro, que era dado em sacrifício. Tudo isso fazia o contexto dessa festa ser uma festa como se fosse, para vocês terem uma ideia, o nosso Natal para os cristãos de hoje. Uma festa, uma celebração entre famílias. E era numa dessas festas, numa dessa Páscoa, precisamente a última Páscoa de Jesus, que ele, então, foi com seus discípulos à cidade sagrada de Jerusalém para lá também celebrar a Páscoa, esse momento de confraternização. Só que seria a última Páscoa de Jesus. E na mesa, na última ceia, na Santa Ceia, estavam todos os discípulos reunidos, não só eles, mas normalmente quem servia as mesas, quem preparava a ceia eram as mulheres. Então estava lá Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, entre outras mulheres. Provavelmente a esposa de Pedro. Tudo isso fazia parte daquele festejo. Mas naquela noite em especial, Jesus estava triste. Porque Jesus, homem, estava angustiado, estava triste. Porque o Jesus divino sabia muito bem o que estaria para acontecer aquela noite. E o que estaria para acontecer era justamente ele ser traído por um dos seus. E seria preso, açoitado e crucificado. Um sofrimento atroz. Em nossa vida, nós temos que aprender que, em vários momentos, nós não temos só momentos de alegria, de celebração, de confraternização, de festa. Não! Nós passamos também por momentos difíceis, por momentos de adversidades, por grandes provações. Como na vida, a Páscoa também nos ensina que faz parte da nossa caminhada, muitas vezes, carregarmos a nossa cruz. E através dessas provações, dessas adversidades, é que há a lapidação da nossa alma, é que há a nossa evolução. Muitas vezes podemos comparar com o próprio Jesus, que foi para uma celebração. Se lembra que ele entrou triunfalmente em Jerusalém, era tudo alegria, era festejos. Agora ele iria passar uma noite escura, uma noite de agonia, uma noite de sofrimento, e logo depois ele iria ser traído com um beijo por um amigo, e em seguida ele ia ser açoitado, ferido e caluniado, despido e depois pregado na cruz. Em nossa vida, nós sabemos que existem esses momentos, como as estações do ano. Jesus disse: tudo na vida passará, mas a minha palavra não vai passar. E é nela que nós nos sustentamos nos momentos da provação. É nela que nos fortalecemos nos momentos que está tudo bem. E tudo na vida passa como as estações do ano. Você que está nos assistindo, as estações. Nós muitas vezes atravessamos aquele momento difícil de depressão, de angústia,
de um parente doente ou de um parente que tem o vício da bebida ou das drogas, no momento que a pessoa é mandada embora do emprego. Muitas e muitas vezes passamos por esse inverno de provação, de tristeza e de angústias, mas logo em seguida vem a primavera que tudo floresce, a cor volta a brilhar em nossa vida e que começamos a olhar lá para frente e ver que tudo vai dar certo, começamos a fazer novos planos, começamos a pensar no futuro. E logo depois vem o verão da felicidade, da alegria, o verão em que nós todos celebramos. E é o verão que vem aqueles momentos de alegria, de festejo, de prosperidade, que tudo dá certo. E depois vai voltando o ciclo de novo para o outono, onde as folhas caem. Assim é a vida. Então, você sabe que tudo vai passar, que essa dor vai passar, que esse sofrimento vai passar, e que você sabe que depois de todo esse calvário que Jesus passou, ele vai ressuscitar. Sim, ele vai renascer em sua vida, como nossos sonhos também vão florir e vão renascer. Tudo na vida passa, mas a palavra de Deus, essa é eterna. Então, nessa mensagem de Páscoa, não desista, persevere, que tudo vai dar certo na sua vida. Bom, não muda de canal não. Vamos direto mostrar para vocês a nossa filantropia, para que vocês, prestando conta daquilo que nós fazemos no Lar do Inácio, com a sua ajuda. Vamos, irmãos, agora a filantropia muito rapidinho para você que está nos assistindo, prestando contas do que nós fazemos. Tivemos agora, nesse último dia do mês, nós tivemos a doação das nossas cestas básicas. Ah, que momento feliz! É aquele momento em que as nossas famílias se unem a nós e que nós damos o pratinho de sopa da caridade, que nós carinhosamente chamamos de sopinha de Santo Inácio. Naquele momento de grande confraternização, é uma sopa deliciosa. Sabe aquela sopa que tem tudo? Legumes, carne, tem o pãozinho delicioso, fresquinho. E nós fazemos desse momento um momento em que nós nos unimos a todas as famílias, fazemos a nossa oração, claro, para que Deus possa abençoar o nosso alimento, a nossa vida. Olha os nossos obreiros, outros que ainda não estão nessa foto, que trabalham na construção de um mundo melhor. Nós fazemos um pouquinho, mas esse pouquinho para essas famílias é muita coisa. Tudo isso com a doação de cestas básicas, com os palestrantes, com os músicos, que nós também cantamos ali, trazemos o coral e a banda para cantarmos juntos. Tudo isso nós fazemos e conseguimos fazer graças ao seu auxílio, graças ao seu quilinho de alimento. De todos nós, a todos vocês, nosso muito obrigado. Bom, já prestando conta, vamos direto para as perguntas que me fizeram essa semana. Sabe uma pergunta interessante? Eles falaram, poxa, Eduardo, vocês são espíritas, mas e o espírita que tem medo da morte? Isso acontece, eu conheço vários, sim, você não vai acreditar, mas existe sim, tem pessoas que são espíritas, nós acreditamos na vida além da vida, nós acreditamos que existe um outro plano de existência, como Jesus falou, mas muitas vezes muitas pessoas têm receio da morte, claro, porque ela não sabe, muitas vezes, como vai ser essa passagem. Né? Porque, como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, você pode ir para uma delas, mas a qual você não sabe. Mas outras pessoas são muito apegadas às coisas materiais, muito apegadas, às vezes, à família, à sua casa, ao seu carro, aos seus bens. Então, elas ficam com receio de morrer e perder isso tudo. Mas repara, a única coisa certa que nós temos na vida é a morte. Devemos estar preparados para ela. Assista essa explicação, você jovem, que você vai entender direitinho. Ai, sabe, tá tudo tão difícil. Às vezes eu fico até me perguntando, o que eu fiz pra merecer isso, cara? O que você fez? Eu sei o que você fez. Não é pouca coisa. Que tal a gente consultar aqui, ó, na sua encarnação passada? 412 antes de Cristo. Você lembra que você foi assim? Deixa. Algumas atrocidades. Deixa. 1213. O que você acha de lembrar todas pelo aquelas amor pessoas? de Deus, não. Vamos mais perto. 1832. Não. Essa encarnação aqui, você me... Essa mesma encarnação, a própria... Esse nome aqui te lembra alguma coisa? Mas esse daí eu não fiz por mal. Não fiz. Não foi por mal isso. Tá voltando, né?
tá voltando. Não, mas você também fica jogando na minha cara, não precisa. Eu não sei o que eu fiz pra merecer. Eu sei. Não, tá bom, talvez agora eu consiga entender um pouco mais. Por que nós espíritas ainda temos tanto medo da morte, mesmo com tudo que a gente já sabe sobre a vida futura? Às vezes, a gente estuda, entende a imortalidade da alma, fala com tranquilidade sobre o mundo espiritual, mas quando o assunto é a nossa própria partida, o coração aperta. E Allan Kardec falou exatamente sobre isso. No livro Céu e Inferno, Kardec explica que o medo da morte nasce de vários fatores naturais do nosso próprio estágio evolutivo. Uma parte desse medo vem do nosso instinto de conservação. Ele é responsável por nos fazer cuidar da vida, evitar riscos desnecessários, preservar a encarnação como uma oportunidade valiosa de aprendizado. Mesmo tendo uma intuição sobre a vida futura, a gente não sabe exatamente como vai ser essa nossa experiência do outro lado. Essa incerteza gera ansiedade, dúvida e o medo cresce. Kardec também fala da reflexão íntima que fazemos. Muitas vezes, no fundo, sabemos que poderíamos estar vivendo melhor. Tememos não a morte, mas o encontro com o julgamento da própria consciência. E ainda existe o nosso apego a esse mundo. Somos apegados às pessoas, às coisas, às experiências materiais e acabamos acreditando que a vida verdadeira é aqui. Quanto mais materializados estamos, maior é o medo de partir. Kardec nos ensina que à medida que o espírito se purifica e se desmaterializa, a ideia da morte vai se tornando mais natural, não como perda, mas como uma simples passagem. Talvez o caminho para diminuir o medo da morte seja aprender a viver melhor agora, porque quem busca viver com a consciência tranquila, com amor no coração e com uma vontade sincera de se melhorar, não teme a morte, apenas se prepara antecipadamente para ela. E você, sente medo de morrer ou encara isso com tranquilidade? Conta pra gente nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais um programa e eu quero fazer aquele convite todo especial para você. Nessa quinta-feira, você tem um encontro marcado conosco no Lar do Inácio. Eu quero te convidar para algo diferente, uma experiência de fé que eu tenho certeza vai mudar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. E esse nosso encontro são todas as quintas-feiras, início de nossa reunião pública às 18 horas. Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. Combinado, então? Espero vocês e que tenham uma ótima e próspera semana.